Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Mais uma videoaula para vocês e hoje o assunto é pirâmides. Bom galera, começando a nossa videoaula, a gente tem que definir o que é uma pirâmide, tá? Então imagina você possui um plano. O que é um plano, né? Vamos imaginar, por exemplo, o plano cartesiano, XY. Então nós possuímos um plano, ok? Tudo que está vamos imaginar agora, tudo que está composto nesse plano aqui vai fazer parte da minha base da pirâmide, teoricamente. Então, eu vou, por exemplo, fazer uma pirâmide de base quadrangular, base quadrada. Eu vou colocar 4 vértices desse quadrado aqui, ligar pelas arestas e fazer a base. A pirâmide, basicamente, ela vai ser formada por um vértice que está aqui fora desse plano, que vai ficar ligado com todos os vértices dessa base. Por exemplo, aqui eu usei a base quadrada, mas existem outras pirâmides, como por exemplo, base triangular, base hexagonal e por aí vai, ok? Bom, beleza. Como é que a gente faz para calcular as coisas? Para a gente calcular as coisas dentro da pirâmide, a gente vai precisar primeiro definir os elementos da pirâmide. Então, por exemplo, o nome desse elemento aqui seria a aresta da base, ok? Tudo bem? E esse cara aqui, ó, ele é o apótema da base. Ele é o cara que ele liga o ponto médio do meu lado ao centro, tá? Ao centro da minha base. Então a gente chama isso de apótema da base, ok? Tudo bem? Bom, galera, esse cara aqui é a aresta que a gente pode considerar a aresta lateral ou simplesmente a aresta da pirâmide, ok? Eu vou chamar de aresta lateral, tá? E esse cara é o apótema da pirâmide, que a gente chama de G, tá? O G, ele é basicamente, se a gente pegar essa figura aqui, tá vendo esse triângulo, e separar aqui, o G vai ser a altura desse triângulo. A gente chama de apótema. E aí, o que acontece? Galera, essa pirâmide, ela tem uma coisa chamada altura. O que é a altura da pirâmide, gente? Presta atenção, vai ser a distância entre esse vértice aqui e o centro da base. Então, a gente chama isso aqui, ó, esse tamanhozinho aqui, ó, de altura, tá? E a partir disso, dá para a gente fazer uma relação muito legal, que é o Pitágoras, porque o apótema ele vai se juntar com o apótema aqui da pirâmide, certo? Eu tenho o apótema da base e aqui eu tenho a altura. Isso forma um triângulo que a gente conhece como triângulo retângulo, ok? Então, por Pitágoras, dá para eu falar que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Ok? Isso por Pitágoras. Aí você fala, legal. Bacaninha, bacaninha. Bom, o que mais que eu posso definir aqui? A área total dessa minha pirâmide, ela vai ser a soma das áreas laterais, né? Desse, com a área da base. Então, assim, é difícil às vezes para as pessoas calcularem a área lateral. Então, primeira dica. A área lateral, se for uma figura regular, ela vai sempre formar triângulos isósceles. Vocês lembram o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais, ok? Dois lados iguais, portanto, dois ângulos iguais, ok? Tá. E como é que eu acho esse triângulo, a área desse triângulo? Bom, eu posso fazer base vezes altura dividido por 2. Ok, quem que é a base? L. Quem que é a altura? G, certo? Dividido por 2. Então, a minha área lateral, por exemplo, aqui eu tenho uma base quadrada, certo? Então, eu vou ter 4 triângulos isósceles, portanto, eu vou multiplicar por 4 isso aqui que eu encontrar.
Então, minha área lateral vai ser 4 vezes base vezes altura dividido por 2, ok? Mas quem que é a base? A base vai ser L, por exemplo. Eu vou chamar de L, que é o lado do quadrado. Tá bom? Então vai ficar 4L. A altura vai ser o G, dividido por 2, ok? E a área da base vai ser a área do quadrado, que é L ao quadrado, ok? Então, a área total vai ser 4LG sobre 2 mais L ao quadrado, ok? Bom, pessoas, eu vou apagar a lousa e agora a gente vai falar um pouquinho das outras bases e depois a gente vai falar de volume, ok? Bom, galera, voltando então, uma das bases importantes aqui é a base triangular, tá? Cara, como é que eu faço para mexer com base triangular? Bom, a primeira ideia é que as áreas laterais aqui, a área lateral no caso, eu vou calcular da mesma maneira, tá? Excelente, a área total eu vou calcular da mesma maneira, eu vou ter que somar com a área da base, mas para isso eu vou precisar de algumas definições primeiro, ok? Primeiro, como é que eu calculo, por exemplo, o apótema, tá? Eu estou perguntando, vou fazer uma pergunta simples para a gente conseguir responder ela. Como é que eu calculo o apótema, tá, de um triângulo equilátero? A gente vai ter que lembrar de uma relação que é a seguinte, ó. Quando a gente quer calcular o apótema, que seria o centro da figura, né, o centro de um triângulo equilátero, a gente tem que partir do princípio, tá, que este pedacinho, que é o apótema, ele é 1/3 da altura total de um triângulo equilátero. Lembra que aquela ideia de 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, ok? Então, basicamente, quando eu procuro o apótema aqui, que é o centro da figura, e eu quero ligar ele para traçar aqui, ó, uma altura H, tá? O que eu preciso, tá? O que eu preciso é afirmar que meu apótema ele é 1/3 dessa minha altura da base, teoricamente, tá? Ou seja, qual que é a altura de um triângulo equilátero, que a gente tem que lembrar lá de trás? Bom, a altura de um triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2. E a área do triângulo equilátero? L quadrado raiz de 3 sobre 4, ok? Se você não lembra disso de geometria plana, cara, retorna aqui, ó, dá uma olhadinha e bora terminar a ideia de base triangular. Beleza, cheguei nessa relação, eu sei que H é L raiz de 3 sobre 2, então o meu apótema ele vai ser 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, L raiz de 3 sobre 6, ok? Aqui vai ficar fácil da gente fazer algumas definições, por exemplo, eu quero saber qual é o meu apótema da pirâmide, ou eu quero calcular a área lateral. Vai ser a mesma coisa, só que agora a gente precisaria encontrar o apótema, porque é mais difícil encontrar o apótema, por exemplo, do que encontrar o apótema de um quadrado, porque teoricamente um quadrado, como ele tem os 4 lados iguais, o apótema vai ser sempre o quê? L sobre 2, certo? Então assim, aqui não, aqui muda, mas e as outras definições? Fica a mesma coisa, por exemplo, eu vou chegar que isso aqui é o meu apótema da pirâmide, tá? Isso aqui é o apótema da base, isso aqui é a altura. Portanto, eu chego na mesma coisa. Só que eu posso falar, por exemplo, que o meu G ao quadrado é H ao quadrado mais A ao quadrado. E eu já tenho o valor de A aqui descrito, ok? Então, assim, não tem muito trabalho fora isso. A gente precisa ir trabalhando sempre com as bases, tá? E a área total é a mesma coisa, é a soma das áreas laterais e no caso com a área da base. Outra coisa extremamente importante
é que a área lateral ela depende do apótema, tá? Digamos assim, do apótema da pirâmide. Então, a gente pode primeiro descobrir o apótema da base para depois descobrir o apótema da pirâmide para depois descobrir a área lateral, ok? E ela continua sendo um triângulo isósceles, então é base vezes altura dividido por 2 a área. Excelente, ok? Bom, vou falar um pouquinho das outras bases e aí a gente vai para volume, ok? Voltando, pessoal, bom, primeira coisa é que assim, a gente tem que lembrar de áreas de polígonos. Então assim, ó, quando a gente fala de pentágono, hexágono, tá? Heptágono, octógono, a gente pode usar uma relação muito importante que é o perímetro vezes o apótema dividido por 2. Então assim, ó, guarda essa relação para a gente achar a área, ok? As outras relações são as mesmas, então a gente deixa essa relação para discutir nos exercícios, ok? E volume de pirâmide? Cara, como é que calcula volume de pirâmide? Meu Deus do céu! Cara, volume de pirâmide é basicamente 1/3 da área da base vezes a altura. Então, por exemplo, a gente vai utilizar uma formulazinha parecida no cone, né? A gente usa isso no cone. Mas, bom, basicamente o que a gente vai fazer? É 1/3 da área da base vezes a altura, né? Então, por exemplo, eu tenho minha pirâmide, certo? Então, se ela é quadrangular, eu calculo a partir dessa definição. 1/3 da área da base vezes a altura. Então, seria 1/3 dessa área multiplicada pela altura, que é do centro até esse vértice, ok? Aí você fala, beleza, Rafa, legal, que bacana, que fera. E quando eu tenho tronco de pirâmide? Putz, cara, esses exercícios, eles são maravilhosos, cara. Então vamos supor que você tem aquele dia que você acordou pistola, você acordou de mau humor, não quer saber, eu vou cortar essa merda no meio, foda-se o Egito, vou explodir tudo e vou cortar isso aqui no meio. Beleza, legal, então você vai cortar isso aqui no meio. Beleza. Aqui você formou uma espécie de tronco da pirâmide, ok? Então assim, ó, o que acontece? Você corta isso aqui tridimensionalmente. Então, uma das ideias que eles pedem sempre nessa parte de baixo, que eles chamam de tronco. Calcule o volume do tronco. Cara, basicamente, se a gente falar que a altura de tudo é Hzão, a gente pode falar que a altura, por exemplo, do tronco é Hzinho, tá? E, sei lá, eu vou chamar essa altura aqui de x, ok? Eu consigo fazer algumas relações entre as pirâmides para descobrir o volume relativo dessa pirâmide com essa, tá? E depois trabalhar, vamos dizer assim, para descobrir o volume do cone. Por quê? Eu sei que é o volume da pirâmide maior, que eu vou chamar de Vzão, menos o volume dessa pirâmidezinha menor, que eu vou chamar de Vx, tá? Vai ser igual ao volume do tronco, ok? Então assim, é possível descobrir Vx? É possível descobrir V? Sim, se você tiver os elementos, você consegue ir mexendo nisso por semelhança. Como? Tá, eu posso falar que essas pirâmides elas são semelhantes porque elas crescem em função de um mesmo ângulo. Então eu posso falar, por exemplo, que a Hzão sobre x ela é uma constante que eu vou chamar de K, tá? Aí você fala assim, beleza, eu posso relacionar as áreas das bases? Posso, porque elas crescem de maneira semelhante. Então eu vou chamar de Azão e AX, ok? Então eu vou falar que Azão sobre AX é uma constante, só que como base é bidimensional, o K vai estar elevado ao número de dimensões, que seriam 2. E o Vzão sobre o Vx também tem relação. Seria K ao cubo. Ok? Então eu consigo relacionar, por exemplo, você tem a altura dos dois, você tem, vamos dizer assim, a área da base dos dois. Sim, então você consegue já descobrir os volumes. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu queira comparar
esses dois. Eu quero relacionar áreas, por exemplo, ou eu quero relacionar volume, sei lá. Eu posso falar que Vzão, vou colocar aqui no cantinho, tá? Vzão sobre Vx, tá? Ele é igual a K ao cubo. Então, ele é igual a Hzão sobre X ao cubo. Ok? Então, assim, ó, não é difícil, tá? Não é difícil. Os exercícios, eles pedem algumas relações, inclusive eu vou resolver aqui com vocês. Por exemplo, relação de área. A razão sobre a x é igual a k ao quadrado. Portanto, isso aqui vai ser h sobre x, tudo isso ao quadrado. Ok? Bom, beleza. Galera, então, a gente já conseguiu explorar os elementos principais de uma pirâmide e agora vamos para os exercícios para a gente pôr isso em prática, porque colocando em prática é que a gente vê se a gente entendeu ou não, certo? Então, bora lá, galera! Bom, galera, primeiro exercício, na verdade, o que ele quer? Ele quer que eu calcule o V', né, o volume dessa pirâmidezinha menor. Preciso calcular a bota? Não, cara, tá fácil, tá de boa. Ó, vem comigo, ó, fica tranquilo. Lembra aquela projeção que eu falei para vocês, que a relação dos volumes era igual a K ao cubo e que a relação das alturas era igual a K? Putz, é aqui que você vai usar, meu amiguinho. Então assim, ó, eu vou falar que Vzão sobre V' é igual a Hzão sobre Hzinho elevado ao cubo, certo? Cara, acabou o exercício, ó, porque o Vzão ele vai ser 500. E o V'? I don't know. Bom, o Hzão vai ser quanto? 10. E o Hzinho? 1. Tudo isso ao cubo. Olha que legal. Rafa, mas tem que elevar os dois caras ali ao cubo? Com certeza, meu amigo. Tem que elevar os dois caras ao cubo. Então, 10 ao cubo é 1000, certo? Então, aqui vai ficar 500 sobre V' é igual a 1000. 1 ao cubo é 1. Beleza? Vamos fazer as inversões aqui, ó. Eu vou colocar o 1 para cá e o V' para lá. Então vai ficar assim, ó. Posso já fazer as simplificações antes, né? Para a gente não perder tanto tempo. Cortar esses zeros aqui. Então eu posso falar que o V' ele vai ser igual a 5 sobre 10, que é meio. Ok? Tudo bem? Fechou, galera? Facinho? Bom, galera, próximo exercício muito simples também, é uma pirâmide de base quadrada, então a gente já sabe que a aresta da base ela vale 3, né? Então aqui eu vou colocar, como vale 3 metros, eu posso colocar que a área da base, certo? Vai ser L ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que dá 9, ok? Beleza? Facinho. Bom, o exercício que eu esqueci os dados. Para eu lembrar. Bora lá, galera! Bora lá, galera, segundo exercício bem simplesinho também. Bom, eu sei que a aresta da base vale 3 metros e a altura vale 4, ficou fácil de resolver o problema. Por quê? A área da base vai ser aresta vezes aresta, né? Que é L ao quadrado, que dá 3 ao quadrado, que dá 9, ok? Metros quadrados aí, tá? E a altura é 4 metros. Portanto, eu posso falar que o meu volume dessa pirâmide, ele vai ser o quê? A área da base, né? 1/3 aqui, 1/3 da área da base, vezes a altura. Beleza? Então, para resolver isso aqui, agora é só colocar em prática. Aqui vai ficar 1/3 vezes 9 vezes
4. 9 sobre 3 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 metros cúbicos. Isso é a quantidade de concreto que ele vai gastar para resolver esse problema aí. Ok? Galera, eu fico por aqui. Aguardo vocês nas próximas videoaulas. Um beijo gigante para vocês. Deixem o like. Se vocês puderem, acompanhem os canais aí de alguns professores. Eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Tem o Math Point do Júlio, que é muito legal. Tem o canal de um parceiraço meu, que é o Henrique, tá? Que ele dá aula de geografia. Outro canal do professor de atualidades, que é o Renan Russo. Puta cara fera. Sigam esses caras aí para maiores dúvidas, ok? Um beijão para vocês e até a próxima aula.